Com a partida de Dom Pedro I para Portugal em 1831, seu filho Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, passou a ser o legítimo sucessor ao trono. Como ainda não tinha atingido maioridade, a Constituição de 1824 estabelecia a formação de um conselho formado por 3 integrantes eleitos pela Assembleia, que ficariam responsáveis pela condução do país até que o jovem imperador completasse 18 anos de idade. Esse período histórico, entre a abdicação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II, ficou conhecido como período regencial. No início do período regencial, o cenário político brasileiro era disputado por 3 grupos principais: os restauradores, que queriam a volta de Dom Pedro I, os liberais exaltados e os liberais moderados. Com a morte de Dom Pedro I, em 1834, aos 36 anos de idade, os restauradores perderam seu principal objetivo. Com isso, os liberais dominaram a cena política. Os moderados e os exaltados tinham grandes diferenças. Os moderados defendiam a monarquia, mais seu absolutismo, bem como a manutenção da escravidão e a preservação da unidade territorial. Eram os grandes proprietários rurais. Já os exaltados, por sua vez, queriam o fim da monarquia e a descentralização do poder. Eram profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários públicos e citadinos. Ambos os grupos dispunham de jornais nos quais defendiam suas ideias. Membros desses grupos políticos se revezaram no poder durante o período regencial, que costuma ser dividido em 3 momentos: a regência trina provisória, a regência trina permanente e as regências unas. A regência trina provisória foi composta, como se diz, em caráter provisório, pelo fato de que, no momento da abdicação de Dom Pedro I, a Assembleia Legislativa estava em recesso. Dessa forma, um pequeno grupo de parlamentares que estavam no Rio de Janeiro se reuniu e elegeu os 3 componentes da regência até que todos os deputados retornassem para regular a situação. Dentre as primeiras medidas tomadas pela regência trina provisória, destacaram-se a readmissão do Ministério dos Brasileiros, a anistia aos presos políticos e a suspensão do poder moderador. Essas medidas tinham caráter liberal e anti-absolutista. Com isso, se iniciava um período de avanço liberal no país. Em julho de 1831, depois do retorno de recesso da Assembleia Legislativa, os parlamentares elegeram os membros da regência trina permanente. De um modo geral, essa regência representou os interesses dos liberais moderados, que receberam grande oposição dos liberais exaltados, bem como dos restauradores. Foi durante a regência trina permanente que surgiu a figura do coronel, o fazendeiro chefe político de uma determinada região que encarnava a figura de autoridade local. Como nesse período ocorriam muitas agitações populares e havia a necessidade da existência de uma força militar fiel ao governo, os líderes políticos resolveram criar a Guarda Nacional. Isso ocorreu logo após a instalação da Regência Trina Permanente, em agosto de 1831. A Guarda Nacional funcionaria como uma força policial de confiança dos proprietários rurais e seu maior posto era justamente o do coronel, que era concedido aos fazendeiros. Os demais postos eram ocupados por homens de confiança do coronel. A Guarda Nacional atuou na repressão de revoltas e agitações populares e na preservação do poder das elites agrárias. Na tentativa de harmonizar as diferentes forças em conflito no país, os grupos políticos promoveram uma reforma na Constituição de 1824 por meio do Ato Adicional, o qual determinava que a regência deixava de ser trina e passava a ser una, e passava a ter mandato de 4 anos. Além disso, criou as Assembleias Legislativas Provinciais. O ato foi considerado um avanço das ideias liberais
e sofreu grande oposição da ala conservadora. Como determinava a nova legislação, em 1835 realizaram-se eleições para a escolha do regente único. O escolhido foi o padre Diogo Feijó, ligado à ala dos moderados progressistas. Durante seu governo, ocorreu diversas rebeliões. A oposição passou a atacar duramente seu governo, acusando-o de incompetência em impor a ordem no país. Antes de 2 anos do término de seu mandato, Feijó, pressionado pela oposição, renunciou ao cargo. Para o lugar de Diogo Feijó, foi eleito o pernambucano Pedro de Araújo Lima, ligado à ala dos moderados regressistas. Ao assumir, Araújo Lima montou um ministério composto somente por políticos conservadores, que ficou conhecido como Ministério das Capacidades. Os grupos defendidos por Araújo Lima queriam deter as revoltas, pois havia o temor das elites em perder suas riquezas. Com isso, os movimentos populares foram sufocados violentamente. Os políticos progressistas, opondo-se à regência de Araújo Lima, procuraram uma alternativa para tirá-lo do poder, passando a defender a ideia de que, para preservar a unidade territorial do império e ampliar a autoridade do governo central, a melhor opção seria passar o poder para as mãos de Pedro de Alcântara. O problema era que Pedro ainda não tinha atingido a maioridade. Foi fundado o Clube da Maioridade, que tinha o apoio dos proprietários rurais e dos grandes comerciantes, que, unidos a políticos progressistas e parte de regressistas, pressionaram a Assembleia Legislativa para aprovar a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, fato ocorrido em 1840. Com isso, ainda com 15 anos incompletos, foi coroado Dom Pedro II, imperador do Brasil, dando início ao Segundo Reinado. O período regencial foi uma época conturbada na qual ocorreram várias revoltas. Tais revoltas foram produto da insatisfação popular acumulada durante o governo de Dom Pedro I e estavam vinculadas basicamente à crise econômica, social e política vigente. Como o governo foi incapaz de resolver boa parte dos problemas enfrentados pelo povo, a insatisfação popular acabou se manifestando de forma violenta. Desde o primeiro reinado, o Império vivia uma crise econômica ligada ao desequilíbrio na balança comercial e ao aumento da dívida externa. Os produtos brasileiros passaram também a enfrentar maiores dificuldades no mercado externo. O açúcar e o algodão, principais produtos nacionais, enfrentavam a forte concorrência de outros países. E, além disso, as reservas de ouro estavam praticamente esgotadas. A indenização a Portugal e a contratação de mercenários para conter revoltas anteriores contribuíram para agravar a crise. Durante o período regencial, não houve mudanças nas condições miseráveis da parte da população das cidades e do campo. E com a crise econômica e o aumento do custo de vida, os alimentos se tornavam cada vez mais caros, gerando revolta na população. Os portugueses, que desde o período colonial dominavam o comércio, eram considerados os culpados pelos problemas enfrentados pelos brasileiros. Durante o período regencial, as relações entre o governo central e as províncias também foi bastante tenso. As elites provincianas queriam mais autonomia, principalmente para escolher seus próprios presidentes, que eram escolhidos pelo imperador. A tensão se agravou quando as camadas mais populares começaram a reivindicar seus direitos à participação em decisões políticas. Foi nesse contexto que explodiram várias revoltas provinciais. Durante o período colonial, a província do Mato Grosso era dominada por um poderoso grupo de comerciantes e fazendeiros portugueses chamados bicudos. Após a independência, os bicudos continuaram comandando a província, causando reação da elite de Cuiabá. Os mais radicais queriam expulsar os portugueses da região. Em 30 de maio de 1834, começaram a correr boatos de que os portugueses estariam planejando assassinar oficiais da Guarda Nacional. Com isso, rebeldes saquearam casas comerciais, destruíram propriedades e assassinaram vários bicudos.
A situação saiu de controle e as tropas imperiais foram convocadas para dar um fim à revolta. Os rebeldes tomaram o controle da província, mas em outubro as tropas do governo derrotaram os revoltosos. Os principais líderes acabaram sendo presos e enviados para o Rio de Janeiro, onde foram julgados. Já a cabanagem aconteceu na província do Grão-Pará, entre 1835 a 1840, e levou esse nome porque grande parte de seus participantes eram chamados de cabanos, ou seja, pessoas pobres, entre eles negros, mestiços e indígenas que viviam em cabanas à beira dos rios da região. Os cabanos se rebelaram contra a situação de miséria na qual viviam e contra seus exploradores. Com isso, resolveram tomar o poder da província. No início, os revoltosos tiveram o apoio de alguns fazendeiros que também estavam descontentes com o governo e se aproveitaram do movimento para reivindicar suas pautas. Mas logo se afastaram, pois passaram a discordar de alguns objetivos dos cabanos, como o fim da escravidão e a distribuição de terras para os agricultores pobres, por exemplo. Em janeiro de 1835, os cabanos tomaram Belém e mataram várias autoridades do governo, entre elas o presidente da província. Os cabanos não tinham uma organização necessária para manter o poder. Além disso, seus líderes divergiam em muitos aspectos. Dessa forma, após um ano no poder e 4 anos de resistência no interior, as tropas enviadas pelo governo, utilizando de grande violência, conseguiram derrotar os últimos revoltosos. Os principais líderes foram deportados e a maioria dos rebeldes provenientes das camadas mais pobres foi presa ou executada. Já em Salvador, em janeiro de 1835, ocorreu a revolta dos malês, assim chamada por ter em sua maioria africanos convertidos ao islamismo, que eram chamados malês. Aproximadamente 1.500 negros se organizaram para iniciar a revolta no dia 25 de janeiro de 1835, mas o movimento foi traído e as autoridades se anteciparam aos revoltosos. Com a derrota, os malês fugiram para a região do Recôncavo Baiano. Derrotados também na zona rural, os revoltosos foram presos, torturados, deportados e executados. Já a Revolução Farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos. O movimento teve início com conflitos entre os grandes proprietários, chamados de estancieiros, e o governo central. Os estancieiros estavam insatisfeitos com os altos impostos cobrados sobre o charque, principal produto produzido na região. Também reivindicavam maior autonomia da província. Em 20 de setembro de 1835, as tropas rebeldes invadiram Porto Alegre e depuseram o presidente da província. O governo central enviou tropas e nomeou um novo presidente, mas os farrapos, como eram chamados, venceram mais uma vez e em 1836 proclamaram a República do Piratini. Em julho de 1839, comandados pelo italiano Giuseppe Garibaldi, os rebeldes invadiram Santa Catarina e proclamaram a República Juliana. Em 1842, o governo central nomeou o Duque de Caxias para presidente da província do Rio Grande do Sul. Aproveitando-se das divergências entre os estancieiros, Caxias se aproximou dos mais moderados, isolando os mais radicais. Em fevereiro de 1845, o governo imperial conseguiu derrotar o movimento, negociando a paz com os rebeldes, que conseguiram anistia, o direito de escolher o presidente da província e benefícios fiscais sobre os produtos produzidos. Diferentemente de outras revoltas, os farrapos não foram presos ou executados. Em 1837, na Bahia, iniciou-se uma revolta que ficou conhecida como Sabinada, por ter sido liderada por Francisco Sabino. O objetivo da revolta era criar uma república na província baiana. Os sabinos tomaram Salvador com a ajuda do exército em novembro de 1837. O movimento, porém, não teve a adesão da maioria da população. Muitos fazendeiros, temendo a liberdade de seus escravos, passaram a ajudar as forças imperiais.
Com isso, em março de 1838, a revolta já estava totalmente controlada. Durante os combates entre tropas do Império e sabinos, muitas casas foram incendiadas e mais de 1000 pessoas morreram. Diferentemente de outras revoltas provinciais, a Sabinada foi um levante organizado por homens de elite. Francisco Sabino, por exemplo, era médico. Com isso, apesar da violenta repressão, seus líderes não foram executados, apenas presos ou degradados.